Glória a Deus, Lucas capítulo 18. Vamos ler a palavra do Senhor. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. E por algum tempo ele não a quis atender. Mas depois pensou assim: é bom atender, é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Eu digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, pois se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficava em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem os pequeninos que venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Até aqui o versículo 17. Amado, no capítulo 18 de Lucas, a gente percebe a ênfase que nós temos falado desde o início, que Lucas traz acerca da oração. O Evangelho de Lucas é o que mais destaca orações, ensinamentos de orações e discernimentos que Jesus traz sobre como os seus discípulos devem dedicar-se à oração. Nós vimos isso, que no início de Lucas começa com uma oração respondida. Vimos também quantas vezes Lucas destaca que Jesus se retirava para ficar a sós orando, os discípulos perguntando a Jesus como orar. Já vimos algumas parábolas e agora no capítulo 18 começa de maneira muito clara dizendo que Jesus contou uma parábola para mostrar o dever de orar sempre e nunca desanimar. E nesse pequeno trecho que lemos, eu quero destacar 3 princípios de oração muito importantes. O primeiro dessa parábola, chamada parábola do juiz iníquo, é a perseverança. Quem quer dedicar-se à oração vai precisar aprender a desenvolver essa virtude chamada perseverança, continuidade. Não é difícil a gente orar um dia, talvez 5, 10 dias, talvez até um mês. Mas você decidir ter vida de oração contínua é um exercício, é uma disciplina. É uma disciplina que vai se tornando em deleite, em prazer. Mas às vezes no início é disciplina. É ter realmente um momento onde você desliga tudo e entra no seu quarto, fecha a porta e busca o Senhor e ora ao Senhor com o propósito de conhecer mais o Senhor, de conhecer a vontade de Deus e com o propósito de trabalhar com o Senhor, porque a oração é um trabalho com o Senhor para que as promessas, para que a vontade e os propósitos de Deus se materializem na nossa vida, na nossa família,
na nossa cidade e nas nações. Então Jesus conta uma parábola inicial aí sobre perseverança. E é muito estranho que Jesus conta uma parábola para ensinar sobre oração, dando o exemplo de um juiz mau, de um juiz que não temia a Deus. Ele diz que havia uma certa viúva, e a viúva estava pedindo ao juiz para julgar a causa dela. O juiz não temia Deus, o juiz era mau, mas a viúva insistiu tanto, que o juiz pensou: eu não temo a Deus, não respeito ninguém, mas essa mulher está me incomodando, então eu vou julgar a causa dela. E olha o que Jesus diz no versículo de número 7. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Amado, você sabe o que nos faz perseverar? O que Jesus está ensinando nessa parábola? É confiar no caráter de Deus, é confiar na bondade de Deus. Se um juiz mau muitas vezes cede por causa da insistência, Jesus está dizendo o seguinte: o Pai que é bom, que escolheu vocês, que quer o melhor de vocês, certamente responderá rapidamente as suas orações. O que me faz perseverar na vida de oração é buscar ao Senhor confiando no seu caráter, confiando na sua fidelidade, confiando de que há recompensa para quem busca o Senhor. É isso que me faz continuar. O que me faz perseverar na oração é a confiança que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele me escolheu. O Senhor Jesus coloca aí no versículo 7, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Essa expressão aparece muito na Bíblia quando se fala de oração, dia e noite, fala de continuidade. Orar sem cessar é em todo tempo, em qualquer momento do dia, qualquer preocupação que vier, você faz aquela oração rápida: Senhor, eu entrego em suas mãos. São orações rápidas. Mas orar sem cessar também é ter momentos do dia onde você para tudo para estar sós com o Pai, no lugar secreto, no lugar onde você se desliga de tudo e de todos, para apenas buscar ouvir o Senhor. Sabe o que me faz perseverar? A motivação de orar para estar com o Pai, por amor à presença dEle, porque Ele é digno. Simplesmente isto. Quando eu oro ao Senhor apenas por causa de bênçãos e promessas, geralmente eu vou desanimar. Quando eu oro ao Senhor com a motivação apenas de alcançar o que eu quero e algo imediato, eu vou desanimar. Perseverança é fruto de confiança no caráter de Deus, de confiança na palavra de Deus. Por isso Jesus fala: se o juiz iníquo, ele cedeu à pressão de uma viúva, muito mais o Pai vai responder aos seus escolhidos, aos seus amados. O Pai quer nos responder, Ele quer nos incentivar aqui a orar. E Jesus está falando que essa parábola é sobre o dever de orar sempre. Por que Jesus ensina uma parábola sobre perseverança em oração? Porque nós precisamos aprender a desenvolver este músculo da perseverança, um músculo espiritual. E sabe, amado, perseverança é fruto então de fé. Por isso Jesus fala aí no versículo de número 8: digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Deus tem respostas que Ele está querendo nos dar, que serão rápidas, através da oração. Mas o versículo diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Ou seja, Jesus está dizendo que é a fé que me mantém perseverante, mas que a fé, ela tende a esfriar conforme os dias maus, eles crescem até a volta do Senhor. O Senhor Jesus está mostrando aqui que na vinda dele, a genuína fé não será algo que será fácil encontrar nas pessoas. A genuína fé, porque a fé falsificada, a fé apenas emocional, ou aquela fé mística, que não tem fundamento bíblico, fé mística que não tem base bíblica, essa está espalhada em todo lugar, porque a Bíblia diz que no final dos tempos, os falsos ensinos e as pessoas para correr atrás das falsas doutrinas vão se multiplicar, mas a verdadeira fé, a fé bíblica, a fé no Senhor Jesus, no caráter dele, será esfriada no coração de muitos, mas não de todos. Que nós possamos ter vida perseverante de oração. O segundo princípio de oração que a gente quer destacar aqui é a humildade. Perceba no versículo 9
ao versículo 14, que Jesus conta uma outra parábola para ensinar sobre oração. Amado, Jesus quer nos ensinar a orar. Ele quer nos despertar para sermos casa de oração para todos os povos. E a gente precisa aprender a orar todo dia com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. E o texto de Jesus aqui é muito claro, que Lucas narra. Jesus conta a parábola de duas pessoas que frequentam a igreja, que frequentam o templo, que frequentam lugares religiosos. Ele fala do fariseu, que se achava melhor do que os outros, que orava com palavras aparentemente muito bonitas, as palavras muito bonitas, e que se comparava ao outro que estava ao lado dele, que era um publicano. O fariseu era um religioso que se considerava superior aos outros. O publicano eram pessoas que eram mal vistas pelos judeus por serem cobradores de impostos, colocados pelos romanos, pelo império que dominava no período do Novo Testamento, e eles exploravam muitas vezes os próprios judeus, seus compatriotas. E Jesus mostra aqui que os dois estavam orando. Jesus quer nos ensinar a orar, amado, e mostrar os erros que nós podemos cometer. Não é aqui para a gente ler e julgar outros. Como alguém certa vez disse, quando os fariseus aprenderam essa parábola, tem muito fariseu hoje orando como se fosse publicano. As palavras deles na oração parecem o publicano, mas continua com o coração de fariseu. Jesus quer nos ensinar, a mim e a você, como orar da maneira correta. E a oração que Jesus ensina aqui, o segundo princípio é humildade. Porque no versículo 9, diz que Jesus ensinou essa parábola porque tinham alguns ali que confiavam em si mesmos, se consideravam justos e desprezavam os outros. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Começar a acreditar nos nossos méritos, que nós merecemos e que nós somos superiores aos outros por causa de algumas virtudes, ou porque nós praticamos alguns mandamentos, e aí o orgulho entra no nosso coração. E quando o orgulho entra no nosso coração, você pode orar bonito, você pode orar muito, mas a oração não chega ao coração de Deus. Por isso é um alerta para nós, um alerta para que a gente desenvolva humildade. Humildade primeiro é reconhecer que nós erramos, reconhecer que nós somos limitados, reconhecer que não há mérito em nós que nos faça merecer respostas de oração. Nós temos orações respondidas por causa dos méritos de Jesus, por causa do sangue derramado no Calvário, por causa da cruz. Quando a gente tira o nosso coração da cruz, nós começamos a nos ensoberbecer, e uma marca do orgulho da nossa vida é que a gente começa a se comparar com outros, começa a diminuir outros, e dizendo, eu não tenho coragem de fazer aquilo, como que aquela pessoa fez? É isso que o fariseu está mostrando. Ele está dizendo, eu não sou como esse publicano, eu sou melhor do que ele. Ele ainda agradece a Deus, parece uma oração bonita, no versículo 11, mas o Senhor Jesus disse que Ele ora de si para si. Tem orações, amados, que a gente ora para nós mesmos, nós não estamos nem falando com o Senhor, nós estamos justificando a nossa própria consciência, e às vezes querendo mostrar para as pessoas perto da gente, o quanto nós somos espirituais. Isso tudo é engano, é orgulho, e eu e você precisamos que o Espírito Santo ilumine os nossos olhos, para que a gente não caia nessa cilada do nosso coração. Deus resiste aos soberbos, Jesus deixa claro isso aí. E aí no versículo 12 diz que o fariseu se orgulhava dos seus jejuns 2 vezes por semana. É maravilhoso jejuar, mas se o jejum te torna mais orgulhoso, ele está sendo apenas mais uma manifestação do orgulho e do engano do nosso próprio coração. Mas no versículo 13 diz que tinha um publicano, ele estava de pé, de longe, ele não levantava nem os olhos, ele tinha um coração quebrantado, humilde. Ele reconhece os seus erros, ele ora dizendo, sê propício a mim, tem compaixão de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Amado, nós não somos pecadores quando apenas cometemos pecados graves. O ser pecador é uma natureza nossa. Nós temos uma natureza carnal que herdamos de Adão. E nós precisamos reconhecer todos os dias, Senhor, eu sou limitado, Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, eu sou um vaso de barro em Tuas mãos, me molda, me usa. Reconhecer humildade é reconhecer a nossa estrutura, a nossa dependência de Deus.
é reconhecer os nossos erros e não viver nos comparando a outros. E quando ver outros sendo usados por Deus, e nos alegrar com a vitória de outros. E quando alguém errar conosco, perdoar, porque nós somos perdoados todos os dias. Humildade, amado, é uma das maiores marcas do caráter de Jesus numa pessoa. E Jesus conclui essa parábola do fariseu aí. Olha só, o fariseu e o publicano, dizendo no versículo de número 14: todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína, mas a humildade precede a honra. E nenhum de nós tem capacidade de ser humilde pelo nosso esforço apenas pessoal. Nós precisamos de um encontro todos os dias com o Senhor, expor o nosso coração diante dele. Todos os dias nós precisamos de um encontro e ler a palavra, ler a Bíblia, não procurando apenas um versículo que mexa com as nossas emoções ou que supra uma expectativa que a gente já tem, e tentando ler a Bíblia como um livro mágico, onde a gente vai achar alguma coisa que vai mexer com a nossa alma. Não, amado, é ler a Bíblia falando: Senhor, fala comigo, me limpa, me confronta, mostra com o teu espelho, que é a palavra, mostra a minha alma e arranca de mim tudo aquilo que não te agrada. E é isso que vai desenvolvendo na gente humildade. É ver a grandeza de Deus, é lembrar da santidade de Deus, da misericórdia de Deus todos os dias. Onde estaríamos nós se não fosse a misericórdia e a graça dele? E a mesma misericórdia que a gente recebe, nós precisamos ministrar e dar a outros. E em último lugar, o terceiro princípio de oração, em Lucas 18, que eu quero destacar, mano, é a sinceridade diante de Deus e a pureza. E eu uso aqui o versículo 15 em diante, quando Jesus e Lucas descreve, Jesus recebe algumas crianças. O versículo 15 diz que trouxeram algumas crianças para Jesus as abençoar. E os discípulos, quando viram aquele monte de criança, irmãos, perderam o controle. Criança, elas são bem agitadas, geralmente. Os discípulos começaram a repreender: tira essas crianças daqui, elas estão atrapalhando. Certamente os pais estavam trazendo. E Jesus, no versículo 16, diz: deixem as crianças junto de mim. Ele chama as crianças para junto de si e disse: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. E aí Jesus nos ensina algo que nós queremos aplicar à oração: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E criança na Bíblia pode ter dois significados. Primeiro, um significado positivo. Precisamos ser como criança na pureza e na sinceridade que as crianças têm. As crianças perdoam rápido, geralmente. As crianças, elas são espontâneas. E diante da oração, nós precisamos ser assim sinceros. Assumir diante de Deus como está o nosso coração. Falar para Ele, às vezes, do nosso desânimo, às vezes de frustrações nossas. Falar para Ele o quanto nós estamos errando. Senhor, tem misericórdia de mim. Amado, as palavras bonitas não afetam em nada o mundo espiritual. O que realmente Deus responde é um coração sincero. E as crianças são assim e nos ensinam sinceridade e pureza, sabe? Sem malícia. Agora, tem um outro significado para criança na Bíblia, que a Bíblia diz: não sejais como crianças. No sentido da imaturidade ou do juízo. Nós precisamos ser maduros nesse sentido. Mas aqui na oração, Deus vê a sinceridade do nosso coração. Seja sincero. Diga para Deus as suas dores, as suas frustrações, inclusive quando a gente está entristecido, muitas vezes com Deus, às vezes com a igreja, às vezes com nós mesmos. A oração sincera agrada o coração do Pai. Vamos orar. Pai, obrigado porque a Tua palavra, ela nos edifica, ela nos fortalece. Eu oro para que através da Tua palavra o Senhor nos desperte a cada dia, para sermos casa de oração para todos os povos. Senhor, remove de nosso coração tudo aquilo que tem sido obstáculo para uma vida de oração perseverante, uma vida de oração humilde, sincera diante do Senhor. Pai, liberta-nos, Pai, de todo engano do nosso próprio coração e nos torna homens e mulheres de oração, que vão buscar o Senhor dia e noite, que vão perseverar diante do Senhor para Te conhecer e para fazer a Tua vontade. Sim, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, ó Deus, também a aprender com a Tua palavra, a acolher os pequeninos em nossas orações, a abençoar pessoas que estão sofrendo, pessoas menos, ó Deus, às vezes que conhecem menos a Tua palavra, abençoar as nossas crianças, os nossos filhos, orando por elas,
as abraçando como o Senhor Jesus aqui fez. Nos ensina, Deus, a ter uma vida de oração que possa fortalecer a vida de outros, em nome de Jesus. Sim, Pai, nós oramos assim, para a glória de Jesus. Amém, Senhor.